Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e vamos logo às notícias dessa quarta-feira, dia de clássico, primeiro clássico do ano, Botafogo e Flamengo. Mas antes disso, né, tem muito assunto, fiquem aí que tem muita novidade. Mas antes de mais nada, vamos falar desse interesse do Grêmio, né? O Grêmio do Renato Gaúcho, que parece que determinado a tirar algum jogador importante do Botafogo, né? Primeiro foi o Tiquinho. A gente soube que há uns 15 dias atrás o Grêmio assediou o Tiquinho Soares, chegou a fazer uma proposta ao Botafogo. O Botafogo cozinhou em banho-maria ali a resposta para o Grêmio, até que disse que o Tiquinho não sairia, era inegociável, né? O Renato Gaúcho entrou na parada, ligou para o Tiquinho, tentou sensibilizar o Tiquinho Soares, mas nada feito. A proposta do Grêmio, que teria sido, né, falei aqui no canal esses dias, de 4 milhões de euros, beleza? Agora, o nome da vez que o Grêmio quer tirar do Botafogo é o Júnior Santos, o Jacaré, o Raio, né? Júnior Santos. Isso porque o Grêmio contratou o Soteldo, né, o baixinho venezuelano, e o Soteldo se machucou no início do Campeonato Gaúcho, né? O Grêmio, que inclusive ganhou ontem do Novo Hamburgo, está bem lá no Campeonato Gaúcho o Grêmio, mas o Soteldo está fora, né? Está contundido, então existe uma urgência do Grêmio em trazer um jogador para a posição, e o Renato Gaúcho, inclusive, foi perguntado depois do jogo diante do Novo Hamburgo sobre novos jogadores, contratações, inclusive foi perguntado diretamente sobre o interesse do Grêmio, sobre o Júnior Santos, né? A imprensa gaúcha, alguns jornalistas gaúchos, melhor dizendo, estão cravando que o Júnior Santos será do Grêmio, tá? Nessa terça-feira teve todas essas notícias, a Rádio Imortal, certamente é uma rádio, né, especializada no Grêmio, através do jornalista César Fabres, cravou o Jacaré vestindo a camisa do tricolor gaúcho. Mas, alto lá, a coisa não é tão simples assim. Vou explicar para vocês. Bom, primeiro, só complementando, né? O Renato disse que tem trabalhado junto da diretoria, né? A gente sabe, ele ligou para o Tiquinho, como eu acabei de falar, e que no domingo agora, né, o time do Grêmio estava de folga e que o Renato ficou ali no telefone, né? Renato Portaluppi, como eles chamam lá no Sul, né? O Renato Gaúcho tentando trazer jogadores, né? Sensibilizar os jogadores a vestirem a camisa do Grêmio, né? Então, não dá para descartar que ele tenha ligado para o próprio Júnior Santos, beleza? A questão é o seguinte, e aí ele meio que saiu pela tangente quando foi perguntado, né? O Renato falou, pode ser que sim, pode ser que não, mas que o Grêmio deve apresentar, sim, 1 ou 2 novos jogadores aí na próxima semana, né? Agora, posição do Botafogo. O Botafogo não quis papo em relação ao Tiquinho, e a tendência é que siga o mesmo caminho, né? Inclusive o Botafogo falou isso ontem, né? Quando saíram essas notícias, de que o Júnior Santos, o Botafogo não tem interesse, é um inegociável. Vou botar um inegociável aí entre aspas, tá? Mas por que o Júnior Santos, nesse momento, o Botafogo não pensa em negociar? Primeiro que o Botafogo acabou de soltar o Segovinha, né? Então não faria sentido o Botafogo ficar sem um outro ponta direita, né? Segundo, que o Júnior Santos ele é muito bem avaliado internamente no Botafogo pela característica dele de vigor físico. Inclusive o Carlos Eduardo, meu xará, Carlos Eduardo Sanguineto, escreveu isso no Fogonete. Vigor físico, disciplina tática, né? Jogador muito forte, jogador que tem a característica do drible, né? Às vezes meio maluco, né, tal, mas um jogador importante, né, no elenco do Botafogo. Vou falar daqui a pouco do jogo de hoje. O Júnior Santos deve começar jogando, por exemplo, né? Como estará a cabeça de Júnior Santos, né? Com essas notícias todas envolvendo o nome dele. Então, assim, para tirar o Júnior Santos do Botafogo, tem que ser muita grana. A gente pode recordar que em julho do ano passado, tá? Julho do ano passado, um clube da Arábia Saudita ofereceu 3 milhões de dólares pelos direitos econômicos do Júnior Santos, e o Botafogo nem quis papo, né? Então, tudo bem, o Grêmio ofereceu 4 milhões de euros pelo Tiquinho,
De repente ele pode até pegar essa mesma grana e destinar na proposta pelo Júnior Santos. Tudo é possível, né? O Renato, inclusive, falou que há uma certa quantia a ser gasta. Quer dizer, o Grêmio, a gente sabe, né, tem um teto ali de investimento. Então, isso não é uma informação. Eu estou supondo que o Grêmio tem esses 4 milhões, por exemplo, para investir num atacante, já que o Tiquinho não deu certo, de repente, oferecendo o Júnior Santos. Então, assim, no momento que eu gravo esse vídeo, tá, não há nada de concreto. O Botafogo negou, tá, que exista esse acerto com o Grêmio, mas também não dá pra gente dizer, por isso que eu botei o inegociável entre aspas, né? A gente sabe que o Botafogo, o John Textor, não tá afim de reforçar os rivais nacionais, né? Recentemente teve o caso do próprio Vitor Cuesta, acabou indo para o Bahia, mas o Botafogo bateu o pé ali, né, que o Bahia pagasse a mesma grana que o Botafogo tinha investido junto ao Internacional. Então, mesma situação, soltar o Júnior Santos para o Grêmio não é uma missão simples, né? E, como eu falei há pouco, ainda mais agora por essa questão do Segovinha ter sido liberado, né? O Botafogo, o único cenário que eu vejo do Botafogo negociando o Júnior Santos muita grana na mesa, talvez nem esses 4 milhões sejam suficientes, né? E o Botafogo já estar engatilhado com algum jogador com características semelhantes. E aí é que tá. Dificilmente o Botafogo encontra hoje no mercado um jogador com características como as que eu acabei de falar do Júnior Santos. Disciplina tática, vigor físico, drible e tudo mais. Beleza? Então, essa é a situação. Assunto... né? Vamos ver aí cenas dos próximos capítulos. Eu quero que você comente aí embaixo se vale a pena negociar o Júnior Santos para o Grêmio, se o Grêmio chegar com uma proposta financeira muito boa, né? Vamos lá, pessoal. O Botafogo, até falei ontem no vídeo, né, deveria divulgar a lista de relacionados ontem, mas acabou não soltando, tá? Não tem obrigação nenhuma, não tem regulamento nenhum que precise um clube soltar a lista de relacionados de véspera, né? Apenas algo feito, uma praxe, né, no meio aí futebolístico. O Botafogo não soltou, é uma forma ali de dar uma confundida na cabeça do Tite, né? E a gente também imagina que o Botafogo trata o jogo de hoje com uma diferença em relação aos jogos anteriores. Natural, é um clássico, né? Então, uma guerrinha de nervos ali, mas eu acho que é mais para não dar armas realmente para o Tite, que é um grande treinador, né? Porém, o GE apurou e praticamente cravou o que eu coloquei aí na thumb, né? Luiz Henrique começando jogando, até me surpreende, eu achei que ele entraria durante a partida, mas o GE está cravando o Luiz Henrique titular e o Matheus Ponte também como titular, né? Então o Botafogo no esquema com 2 laterais, 2 zagueiros, né? E naturalmente usando o Matheus Ponte e o Hugo na esquerda. Vamos aí ao time desenhado pelo GE, com mais um adendo importante, que a torcida já vinha pedindo há um bom tempo. O jogador que foi barrado, né? Bateu muito bem o pênalti diante do Nova Iguaçu, mas não vem rendendo, né? O Eduardo, então estaria barrado para fortalecer, fazer um meio de campo mais marcador. Vamos lá. Gatito Fernandes no gol, até porque o John confirmou a lesão dele muscular, fica algumas semanas fora. Matheus Ponte, novidade, Lucas Alter e Alexander Barbosa, e como eu falei, Hugo na esquerda. Meio de campo, Danilo Barbosa, o Barbosa com S, Marlon Freitas e Tietê. E o ataque sim com Luiz Henrique, o camisa 99 do Botafogo, novo 99, o Tiquinho Soares e o Júnior Santos pela esquerda. Savarino, joga, não joga, né? Enfim, como o Botafogo não divulgou os relacionados, Savarino era um ponto de interrogação, já que ficou fora do jogo lá de Brasília, mas tudo indica que sim, ele estará no banco. A tendência é que o Savarino esteja no banco e quem sabe aí, se não funcionar esse meio de campo, ou se o Thiago Nunes quiser mexer na equipe durante, né, o transcorrer da partida, o Savarino entre, né? A tendência seria essa. Transmissão do jogo é a mesma que tem tido aí nos últimos, Band Esportes e canal Gold, né? 9h30 da noite. Eu não sei se vai ser a minha amiga Luciana que vai narrar, como foi o jogo, né, do Nova Iguaçu. Vou tentar apurar aí com ela se vai ser ela a narradora de logo mais, né? Falando em narração, eu não vi o jogo na Band,
mas meu pai comentou que quem fez a narração foi o Rob Porto, que é outro cara também que eu gosto muito como profissional, enfim. E foi comentários do Bebeto e quem mais? Acho que tinha Tirson. Enfim, na Gold a gente sabe que os comentários são do Leandro Ávila. Pessoal, a Aline Bordalo, que ficou um tempo aí sem gravar vídeos, retomou ontem, né? Afinal foi a apresentação do Luiz Henrique às 11 da manhã no Newton Santos e tinha que ter a Aline Bordalo, né? Até porque o Luiz Henrique estava com a sua família ali em peso, a sua esposa, a Carolina, a sua filhinha, que aliás está fazendo aniversário de 1 ano hoje. Tava todo mundo lá, tava uma galera, né? E a Aline Bordalo fez um conteúdo muito legal. Quem não assistiu, canal Botafogo nela, né? E aí uma história que viralizou, né? Muito legal a história. Ela entrevistou a Carolina, muito simpática, né? A esposa do Luiz Henrique. E aí perguntou como é que foi isso, o Textor visitou vocês na Espanha, foi na casa de vocês e tal, e ela confirmou. E é muito legal a gente ver esses bastidores da negociação, né? Que rolou semana passada, né? Recente, tudo se acertou. Uma negociação que foi uma novela. Daqui a pouco eu vou dar mais detalhes dessa negociação, tá? Em primeira mão. E aí ela comentou da história do bolinho de cenoura, né? Que ela serviu um bolinho de cenoura para o John Textor. O John Textor adorou o bolinho, né? E o John Textor, que para bobo não serve, né? Ficou assim, sentindo, né? A família, ela é muito ligada, né? Naturalmente, óbvio, galera. A família do Luiz Henrique. O Luiz Henrique é muito ligado ao Fluminense, clube que ele surgiu, né? Cria de Xerém. Mas o Textor perguntou, mas Carolina, não tem ninguém da sua família que seja botafoguense, né? E aí a Carol, né, como disse a Aline, disse, tem, minha avó botafoguense. Aí o Textor, vamos ligar para ela, vamos fazer uma chamada. Isso com a negociação rolando, comendo ali um bolinho delicioso de cenoura, né? E aí fizeram uma videochamada para dona Juraci, né? E o Textor disse que o Textor adorou de ver que a dona Juraci, claro, adorou a ideia do Luiz Henrique vir para o Botafogo e mostrou na videochamada que ela tem uma estante toda dedicada ao Botafogo, com vários artefatos ali da Estrela Solitária, né? E aí o Textor ficou mais feliz ainda, enfim. O jeitão Textor de ser é muito legal a gente ver que mesmo no mundo de negócios, né, de business, de quantias aí, né, gigantescas, milionárias, ainda existe, né, essa questão aí do bolinho de cenoura, deixa eu falar com a sua avó, vamos fazer uma videochamada, né? Isso tudo, naturalmente, com um tradutor ali e tal, mas ela falou, olha, o Textor falou até em português, né, para agradecer, falou obrigado pelo bolo, né? Então o Textor ainda gastou ali o português. Então é interessante a gente ver isso, né? Que o mundo dos negócios, mas no futebol tem esse tipo de característica, né? Ainda tem a coisa da família, e por isso que o Textor comentou, inclusive, né? Família muito simpática, muito carismática do Luiz Henrique, e o Luiz Henrique, então, mais ainda, né? Ele na entrevista se emocionou, chorou, né? A gente viu que foi uma emoção ali verdadeira, ele ficou um bom tempo se recuperando, né? O Mazuco até ofereceu uma água, não, bebe uma água ali e tal. Então, muito bacana ver isso, né? Não é só dinheiro, dinheiro é uma coisa importantíssima, não vou ser aqui, né, dizer que não é, mas existem essas particularidades, essas sutilezas, e o Textor ele entende muito bem também esse fator humano, né? E conquistou, né? Conquistou a família, todo mundo falando, pô, o Textor também é uma simpatia e tal. Muito legal essa história aí que a Aline Bordalo levantou e acabou viralizando. Depois o Textor foi até no Twitter, né, e confirmou a história e falou, pô, ela deve ter sacado que eu gostava de bolo, deve ter visto, né, fotos de eu comendo bolo, eu realmente amo bolo, e aí fez esse bolinho de cenoura. Muito legal essa história. Gente, agora da história, né, curiosa, né, que entra para essas lendas do futebol, nessas causos do futebol, como se dizia antigamente, uma história interessante aqui que o Jorge Nicola levantou, tá? Ele entrevistou a Mauri Nunes. Quem é a Mauri Nunes? É um dos representantes do Luiz Henrique. E a Mauri Nunes detalhou mais essa negociação
em relação ao jogador, né? Ele falou o seguinte: o Luiz Henrique, ele ano passado teve a chegada de um jogador, tá, lá no Bet, e aí o Luiz Henrique começou a ser um pouco banco lá no Bet, e esse cara que chegou começou a performar muito bem, jogar muito bem, e o Luiz Henrique perdeu um pouco de espaço lá, tá? Nesse momento, o Textor já tinha interesse no Luiz Henrique, já é um interesse que vem do ano passado, eu comentei isso aqui há alguns vídeos atrás, mas tinham várias equipes interessadas. Do Brasil, Flamengo, o Corinthians e o próprio Fluminense, né? Estavam ali se armando, né, para fazer proposta, todas por empréstimo. E lá na Europa, que era o interesse inicial do Luiz Henrique, né, se eu for me transferir, eu quero me transferir aqui na Europa, o Everton da Inglaterra e o Leipzig da Alemanha, né? Todos esses times fizeram contato com o Betis para sondar a situação para um empréstimo, tá, do jogador. Só que o Betis não queria emprestar. Falou, a gente ou sai aqui negociado em definitivo ou não sai, né? E o Botafogo foi o único clube, segundo o Amaury, que chegou junto, né? Ele até comenta, olha, para fazer uma proposta de compra, né, no Brasil é muito difícil os clubes terem a grana, né? Então o Botafogo, com a Eagle Holding, naturalmente, né, com o suporte da Eagle Holding, totalmente diferenciado em relação aos nossos rivais, né, que a gente sabe que são rivais endinheirados, né, especialmente o Flamengo, né, Corinthians e Fluminense nem tanto. E então era uma concorrência do Botafogo com esses times do Brasil e com Everton e Leipzig, né, clubes também poderosos da Europa. Então, assim, por que o Luiz Henrique cogitou sair do Betis, né, e num primeiro momento para a Europa? Porque ele tem interesse de jogar na seleção brasileira, né, nem que seja a seleção sub-23. E isso é uma das coisas que o próprio Textor comentou também quando estava rolando a negociação, né? O interesse dele ele precisa estar atuando. Para ser convocado, ele precisa estar atuando, seja lá na Europa ou seja no Brasil, né? Então é bem interessante esse depoimento do Amaury Nunes, né? E aí ele comentou o seguinte: quando foi falado ali no dia 28 de janeiro, parece que é longe, mas foi 10 dias atrás, já cravando que o Luiz Henrique viria, diz ele que a negociação ainda estava em curso, não se sabia ainda nem salários, enfim, detalhes sobre os ganhos do Luiz Henrique aqui no Botafogo. Então a coisa só foi fechar mesmo, né, ali no último minuto, próximo, né, entre o dia 30 e 31, quando fechava a janela de transferência, né? Então foi realmente uma coisa ali, adrenalina pura, né? Claro que o Luiz Henrique, desde o primeiro momento, gostou muito da proposta, do projeto, melhor dizendo, do Botafogo, né? Gostou muito do Textor, né? A família toda dele adorou o Textor e vice-versa, como eu acabei de falar. Então ele se interessou. A questão do Lyon foi falada também pelo Amaury Nunes, né? Isso aí acabou não sendo muito falado ontem, né? Na chegada do Luiz Henrique, mas foi falado. E o Amaury Nunes colocou de uma maneira muito tranquila que nesses 5 anos de contrato, 5 temporadas que o Luiz Henrique assinou já com o Botafogo, existe uma cláusula de que se o jogador for desejo do jogador, desejo do Lyon, um momento de uma transferência, isso possa acontecer, né? E sempre respeitando o momento do Botafogo, tá? Então, segundo ele, uma cláusula muito tranquila, né? Que não vai ser um rompante, não vai ser uma decisão unilateral, né? Não vai ser uma decisão que vai deixar o Botafogo no meio de uma competição importante, né? Pelo menos essa informação do Amaury Nunes, beleza? Representante, um dos representantes do jogador. É que tem muita gente envolvida, então acaba que cada um fala uma coisa. Então, assim, Lyon seria o destino mais provável. Crystal Palace não é descartado. Então isso, ninguém está aqui para enganar ninguém, né? A gente sabe que em algum momento o Luiz Henrique voltará para a Europa, para um desses clubes. Mas o Amaury descartou totalmente essa coisa de ter data marcada, tá? Então não é meio do ano, não é no fim do ano, não é 1 ano e meio, é simplesmente um acordo ali de cavalheiros, né? Uma cláusula de que
vai ser bem pensado, bem falado o momento certo, né, do Luiz Henrique voltar para a Europa, beleza? Então, só para a gente entender bem toda essa situação. Gente, 20 minutos só para a gente fechar. O Damian Soares, né, falando em lateral uruguaio, né, Matheus Ponte hoje já vai entrar mesmo na fogueira, e tem que entrar, né, tem que entrar, em algum momento isso tinha que acontecer, tomara que o garoto se saia bem, né. O Damian Soares, a chegada dele prevista para amanhã, né, lá no Lonier a gente sabe que vai ser um dia mais tranquilo pós-jogo, né, então vai ser aí para o Damian Soares se apresentar, fazer os exames de rotina, né. A gente vai ficar com dois laterais uruguaios, um muito jovem e um mais veterano, né? Talvez o ideal fosse um meio termo, mas quem sabe dá certo, tomara que dê certo aí essa fórmula. E pra gente fechar, gente, é o seguinte, o Botafogo ainda no mercado negocia, mantém sigilo, tá? Um lateral esquerdo, que era o que eu vinha pedindo aqui, eu tenho certeza que vocês estão me assistindo também, né? Um lateral esquerdo e também um meio de campo. Um meio de campo com perfil, tá, semelhante ao do Eduardo, que é exatamente o que a gente precisa. Algumas informações, como do Otávio Bocão, de que vai ser um jogador aí também para estourar, né? Vai ser uma bomba aí, número 2 depois do Luiz Henrique, né? Então já vi gente falando, acho que o Manel falou do Felipe Coutinho, isso aí, eu não tenho essa informação, se seria o Felipe Coutinho, mas estou tentando apurar, né? Mas respeitando sempre que o Botafogo mantenha em sigilo, porque a gente sabe, quando o nome vaza, acaba que vem, às vezes, outras equipes tentar, né, se meter no negócio, beleza? Então, lateral esquerdo ainda em negociação, e um meia, né, um meio de campo que pode tanto ser mais defensivo, como também apoiar, né, a informação que se tem, um jogador com perfil semelhante ao do Sheik Eduardo, beleza? Galera, se você assistiu até aqui, eu falei que eram muitas informações, né? Muitas informações. Dia de clássico, tomara que o Botafogo faça uma grande atuação, né? Não conseguiu até o momento fazer isso. Temos um motivacional aí de provavelmente ser a estreia do Luiz Henrique já começando, né? Titular, ele que tá em forma, né? E uma chance do Thiago Nunes começar a mostrar o trabalho dele, né? Eu não sou favorável à saída de Thiago Nunes, acho que faltavam muitas peças para ele, nenhum técnico faria milagre, né, sem lateral esquerdo, enfim, e ele vai rapidamente tentar já lançar o Matheus Ponte, e tomara que esse time responda em campo diante aí do nosso rival, né, e até para também dar uma força para o trabalho do Thiago Nunes, já que está se aproximando o dia 21, nossa estreia na pré-Libertadores. Beleza, galera? Deixe seu like, como eu ia dizendo, se você assistiu até aqui porque você curtiu, né, esse conteúdo, não custa nada, se inscreve aí, a gente continua crescendo e é muito importante que você se inscreva para que o YouTube apresente o canal Botafogo Digital para outros botafoguenses e a gente continue aí com essa moral aí de vocês de sempre. Comenta aí embaixo tudo que eu falei aqui, né? Júnior Santos, Renato Gaúcho, essa novela toda, né? O que você acha? E a sua expectativa para o clássico de logo mais às 9h30 da noite no Maraca, beleza? Tamo junto, fogão pra cima deles!